mostrar, farão este mundo Jesus conhecer. Se nossa vida calar, quem pode saber? Vidas que falem da vida, vida que brota de Deus. Nossa missão é viver. Boca que vive, que diz, é marca daquele que vive com Deus. Mostra bem mais o viver que fato falar. Vidas que mostrem a vida, vida que brota de Deus. Nossa missão é viver. Só em Deus serei. Só em Deus serei. Todo poder pra falar, todo poder pra viver, e com amor emprestar o mais digno louvor. Em frente ao dia final, com todos os santos reunidos no céu, posso eu também escutar, sendo bom e fiel. Glória de Deus, salvação, muitos milhares verão. Jesus pra sempre, Senhor. Só em Deus serei. Só em Deus serei. Todo poder pra falar, todo poder pra viver, e com amor emprestar o mais digno louvor. Só em Deus. Só em Deus serei. Só em Deus serei. Todo poder pra falar, todo poder pra viver, e com amor emprestar o mais digno louvor. Com amor emprestar o mais digno louvor. Com amor emprestar o mais digno louvor. Senhor Deus e grande Pai, que possamos realmente entregar o mais digno louvor a Ti, ó Deus. E essa capacitação nós só encontramos em Ti. Nós só encontramos em Deus. Sem Ti nada somos, ó Deus. Sem Ti nada podemos fazer. Porque todas as coisas vêm de Ti. Todas as coisas a Ti pertencem. E nós somos para Ti, ó Deus. E que através das nossas vidas o Senhor possa ser glorificado. Através da Tua igreja, desta igreja aqui reunida, ó Pai, espalhada por essa cidade, possa manifestar a Tua glória, aonde estivermos, ó Deus. Que vidas possam ser alcançadas através de nós, para que também possam desfrutar desse privilégio que é Te adorar, que é Te conhecer e alcançar tão grande salvação. Continua a abençoar essa igreja, ó Deus, e continua também a abençoar a todos os missionários espalhados por toda essa terra. Que o Senhor possa continuar a
a nos abençoar com todos os recursos para que a tua obra continue sendo realizada, ó Deus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem suprido tudo aquilo que realmente nos é necessário, ó Deus, e muitas vezes até muito mais do que aquilo que pedimos ou até mesmo nós pensamos. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada vida, sobre cada família. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, que possamos continuamente celebrar a Ti com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Durante essa próxima canção, você que também vem preparado com o seu dízimo, a sua oferta, alimentos, que você possa estar trazendo em adoração ao nosso Deus enquanto cantamos o hino de número 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Lindas tempestades a me condenar. Pelo plano eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Tem amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. Nós teremos agora no momento missionário, eu irei ler a cartinha que o missionário Sérgio e Márcia enviou para a igreja. E ele mandou também, vai ser projetado algumas fotos e vídeos, e eu estarei lendo agora a carta. A Operação Ovelha Perdida. Havíamos concluído toda a agenda de viagens de 2022 para as aldeias. Logo em seguida, chegaram 2 seminaristas para participarem do estágio que a MEVA promove todo ano. Na função de líderes do estágio, levamos as moças para conhecer uma das aldeias onde temos ensinado durante o ano. Uma delas deu aula para as crianças, a outra para os jovens, e eu levei o ensino aos adultos junto com a Márcia. Percebemos que algo não andava bem com uma das famílias da aldeia. Conversando com a esposa, soubemos que o marido estava afastado do Senhor e tinha ido embora de casa há 3 semanas. A esposa e os 6 filhos estavam inseguros e tristes.
imediatamente pensamos que a palavra de Deus precisava ser ensinada e vivida. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Lucas 15, 4. Assim, assista esse breve relato e veja o que aconteceu. Então, quando você conhece a palavra de Deus e você fala, poxa, essa situação, essa ovelha perdida, nós decidimos, na quarta-feira já pegamos ali o líder da igreja, e foram mais de 400 quilômetros, uma estrada desconhecida, e um lugar de difícil acesso, foram 12 horas de atividade, e com a possibilidade de não encontrá-la, mas depois de procurar, nos perdemos, voltamos, conseguimos encontrar esse jovem, ele sentou ali por 2 horas, escutou a palavra de Deus, ele ficou emocionado, se arrependeu de saber que a gente foi atrás dele, dessa realidade de ir atrás da ovelha perdida, e ele tomou a decisão de no outro dia voltar para casa. Então foi tão gratificante de você ter um plano, um objetivo, de colocar em prática a palavra de Deus, que você sabe que sempre dá certo. Mas às vezes quando você vê o tamanho da prática da palavra de Deus, às vezes a gente deixa para depois, ou não faz naquele momento que Deus falou com você. E realmente foi muito gratificante saber que agora ele está com a sua família. E valeu a pena, né? Todo o investimento, e todo o tempo, e toda a possibilidade de não encontrá-la. Mas Deus permitiu que a gente encontrasse. E foi muito especial para o nosso coração. Amém, glória a Deus. Tudo isso é muito motivador. Agora estamos a todo vapor, preparando o material para o ensino de 2023. No dia 3 de fevereiro, iremos para a primeira viagem do MICALI, Ministério de Capacitação para Líderes Indígenas. E o foco do ensino será evangelismo. Lembre de nós e de nossa família em suas orações. Tiago, Gabi, Gessé e Jonatas acabaram de encerrar mais uma temporada de acampamento. Desta vez, os meninos ajudaram muito no trabalho, uma bênção. Serginho, Nathalie, Júlia, Laila, Daniel e Pedro continuam firmes servindo na aldeia. São muitos desafios, mas eles estão enfrentando no poder do Senhor. Agora temos um filho quarentão, uma alegria para nós. Completamos 43 anos de casamento e seguimos juntos servindo ao Senhor. Com carinho, no amor de Cristo, Serjão e Márcia. Amém? Agora eu estarei orando pela vida dos missionários que ali estão e colocando ainda mais a vida deles diante de Deus. Senhor e meu Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito, Deus, em todas as regiões do Brasil, em todas as regiões do mundo, enviando os seus missionários. Senhor, eu coloco a vida do Sérgio, da Márcia e de toda a sua família, dos filhos, dos netos. Que o Senhor continue sustentando eles, Deus. E que o Senhor continue preparando tudo para a tua honra e para a tua glória. Para que a sua palavra, o seu evangelho, sejam disseminados para todos que necessitam ouvir a tua verdade, Deus. Esteja sustentando todos, em todos os sentidos, Deus. Porque nós sabemos que somente tu supre todas as necessidades, todas as nossas necessidades. E nós cremos que tu estás entrando com providências e suprindo todas as necessidades deles, Deus. Que o Senhor venha com o teu amor, com a tua graça, Senhor Jesus, derramado sobre a vida deles. Mantenha, Senhor Jesus, o otimismo, mantenha, Senhor Deus, esse amor pelas vidas nos corações deles, Pai, para que o teu nome seja sempre glorificado. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, as crianças de 1 a 6 anos. Se coloca à frente, junto com os professores. De 1 a 6, pode estar vindo à frente. Amém?
E aproveitando, eu vou pedir para o Reinaldo estar orando pelas crianças, pelos professores. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse culto, ó Deus, por esse momento missionário, ó Deus. Também, ó Deus, pedimos agora pelas crianças, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus, dando a elas, Senhor, iluminação nas suas mentes, nos seus corações, para que elas possam, ó Deus, entender tudo aquilo, ó Pai, que os professores, ó Deus, iluminados também pelo Senhor, possa, Senhor, ensiná-las. Que eles possam ter um tempo ali, Senhor, agradável, Senhor, na presença do Senhor ali naquele lugar. Que a tua presença possa ser real a todo momento diante dessas crianças, Senhor. Pai, é assim que nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Vou começar de novo. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Aê, glória a Deus. Muito bom estar de volta aqui com os irmãos. Hoje de manhã já compartilhamos o nosso agradecimento a toda a igreja pelo tempo que nós tivemos de férias, pelas orações, pelo acompanhamento. Foi um tempo para recarregarmos as energias. Alguns irmãos também estiveram em viagem. Muito bom rever a todos aqui. E nós hoje começamos uma série de mensagens, de 3 mensagens, em que nós vamos falar de 3 armas poderosas para a transformação da sua vida e da sua família. Armas que nós encontramos aqui nas Escrituras. E a primeira delas nós vamos ver lá em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Um texto bem conhecido, uma arma conhecida, mas muitas vezes não usada. Então nós queremos hoje começar essa nova série falando com os irmãos a respeito destas 3 armas, começando em Josué, capítulo 24. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós aqui na nossa comunidade, na família Segunda Igreja Batista, nós estamos sempre tendo a oportunidade de você servir aqui na igreja em algum ministério. Então você tem habilidades dadas por Deus, você tem dons, você tem talentos e você pode servir em algum ministério. Venha falar com a gente, fale com algum dos líderes aqui da igreja ou fale com alguém que você tem mais proximidade e se disponha para servir ao Senhor. Vários ministérios estão aí à disposição e você será muito bem-vindo em um destes ministérios. Tá joia? Josué capítulo 24, olha o que diz os 2 versículos 14 e 15 deste capítulo. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis ou servireis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ou cultuaremos o Senhor. Vamos falar juntos a última frase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira arma que muitas vezes não é usada e que pode sim transformar a nossa vida, transformar a vida da nossa família, é o culto doméstico. Nós já temos falado constantemente a respeito disso. E as famílias que têm usado essa arma têm percebido a transformação que acontece na sua vida e na vida da sua família. E quando a gente fala de culto doméstico, não estamos falando de algo novo, mas algo que está nas Escrituras desde sempre. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 6, versos 4 até o 9, nós vamos encontrar aquele ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vai falar a respeito da lei do Senhor, que deveria ser ensinada em casa, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O Senhor, desde quando tirou o povo de Israel lá do cativeiro,
ele então começa a ensinar o povo de que a lei deveria ser ensinada em casa, que em casa deveria acontecer o culto. E se você vai lendo todo aquele texto de Deuteronômio, você vai descobrir que eles deveriam ter as leis amarradas no braço. E eles fazem, os judeus fazem isso até hoje. Eles têm ali o tefilim ou os filactérios amarrado no braço, aqui também na testa. Na casa, nos portais da casa, eles têm a mezuzá, que são caixinhas que têm textos da Bíblia. Tudo isso com o propósito de fazer com que a família consiga aprender a respeito do Senhor. E isto é o propósito de Deus, que o ensino em casa, ele seja constante, ele seja repetitivo. Por quê? Porque é desta maneira que nós, como família, vamos aprender do Senhor. Por isso, esta é a primeira arma que nós conseguimos olhar para as Escrituras e perceber que nós temos que colocar isto em prática. E quando a gente olha para toda a história de adoração do povo de Israel, por toda a Bíblia, a gente vai conseguir perceber que, de fato, é em casa que o ensino bíblico deve acontecer. Por exemplo, quando eles saíram do Egito, eles ficaram no deserto e Deus falou para eles construírem o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava. Era o local onde eles levavam animais para serem sacrificados. Era o local onde havia a santa convocação e o pessoal se reunia ali no entorno. Mas era muita gente. O texto de Número vai contar para nós que saiu lá do Egito em torno de 600.000 homens. E isto contados os de 20 anos para cima. Sem contar as mulheres e crianças. Então, em torno, ao redor do tabernáculo que ficava no centro do acampamento, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. Como é que os sacerdotes e os levitas iriam ensinar a todas estas famílias? Não tinha como. Por isso que eles tinham que ensinar em casa, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se. Eles tinham que fazer isto. Porque lá no tabernáculo não tinha condições. Os sacerdotes e os levitas não conseguiriam ensinar todas as famílias. Mas passado um tempo, deixa de existir o tabernáculo e passa a existir o templo. O templo lá de Jerusalém. E o templo era o local de adoração. A gente descobre que o pátio do templo ficava lotado de pessoas. Mas o templo era em Jerusalém. Muitas pessoas não moravam em Jerusalém. E para irem até Jerusalém, era uma viagem cansativa, era uma viagem custosa, era uma viagem perigosa. Imagina uma família saindo de sua casa, de sua cidade e indo até Jerusalém. É por isso que quando a gente lê o livro dos Salmos, nós vamos encontrar ali a partir do Salmo de número 120, os cânticos de romagem ou os cânticos de degraus. Que os judeus, eles enquanto iam para Jerusalém, para uma das 3 festividades do ano, eles iam entoando aqueles cânticos. Um deles, por exemplo, fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma das razões que eles entoavam esse cântico é porque o caminho era tão perigoso, e quando eles olhavam para os montes, eles se lembravam: normalmente nos montes é que os bandidos se escondem. Quem é que vai ser o nosso socorro? O nosso socorro então vem além dos montes, acima dos montes, do Senhor que fez os céus e a terra. Era uma viagem perigosa, nem todos conseguiam ir nas 3 festas, mas eles eram aconselhados a ir pelo menos uma vez na vida até o templo em Jerusalém. Bom, se eles não tinham tanta facilidade para ir, como é que eles iam aprender da lei do Senhor? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se. O Senhor orienta eles. O culto em casa, a adoração em casa é aquilo que realmente faz a diferença. Quando a gente olha o Salmo de número 78, versículos de 1 até o 8, nós vamos perceber que há uma responsabilidade ali
deles contarem para os filhos aquilo que eles aprenderam do Senhor, para que os filhos pudessem contar aos seus filhos, passando assim à próxima geração. O culto doméstico é uma arma poderosa para transformar a nossa vida e a vida da nossa família. Eles tinham o tabernáculo, mas não era o suficiente, então tinham que ensinar em casa. Eles tiveram o templo, mas não era o suficiente, tinham que ensinar em casa. Mas depois do templo eles tiveram as sinagogas. Facilitou bastante, porque as sinagogas não ficavam apenas restritas à cidade de Jerusalém, mas podiam existir sinagogas em vários lugares. Para se ter uma sinagoga, pelo menos 10 homens considerados adultos, de 13 anos para cima. Tendo 10 homens, começava então uma sinagoga. Normalmente a sinagoga era frequentada pelos homens. Hoje algumas sinagogas têm o espaço para as mulheres, mas normalmente era o homem que frequentava e era ele quem ensinava em casa. Agora tem-se então bastante sinagogas, os homens poderiam ir até lá. Bom, só que tem um problema. E se o chefe da casa não fosse cristão? E se o chefe da casa não fosse um judeu que frequentasse então a sinagoga? O que aconteceria com aquela família? Não aprenderiam a palavra de Deus? Quando a gente olha para a história do Novo Testamento, a gente vai olhar uma história lá no livro de Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Lá Paulo vai está numa cidade, ele vai dizer que chegando também a Derbe e Listra, Atos 16, 1 e 2, havia ali um discípulo, cujo nome era Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, de Timóteo. O pai de Timóteo era grego. Sendo grego, ele não ia à sinagoga. Ele não cria na lei do Senhor. Se ele não ia à sinagoga, como que a gente encontra um jovem cujo pai não vai à sinagoga, mas os irmãos da igreja da cidade davam um bom testemunho dele, como sendo um cristão? Percebeu? Agora tem as sinagogas em vários lugares, mas temos um jovem cujo pai não vai à sinagoga. Como que ele se tornou então um cristão? A gente descobre como ele se tornou um cristão indo para a carta que Paulo escreveu a Timóteo. A primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Ele vai dizer lá em 1 a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Paulo aqui está falando a respeito de Timóteo. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, Timóteo, que primeiro habitou na sua avó e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O pai de Timóteo era grego, não ia à sinagoga, mas a mãe dele era uma cristã. A avó dele era uma cristã. Onde que elas ensinaram para Timóteo a respeito da lei de Deus? Em casa. O culto em casa é uma arma poderosa para transformar a tua vida e a vida da tua família. Nós vemos que ao longo dos anos houve espaços, tabernáculo, houve o templo, houve sinagogas, mas o principal sempre foi o ensino em casa. E quando Josué falou o que lemos lá em Josué 24, 14 e 15, ele tinha consciência disso. Eu e a minha casa cultuaremos, serviremos ao Senhor. E ele entendia que mesmo havendo os locais de adoração, de reunião do povo, o que realmente faz diferença é aquilo que acontece em casa. O culto em casa. E lá em Josué 24, 14 e 15, a gente aprende 3 coisas que são muito importantes. Se você quiser acompanhar,
Josué 24, capítulos 14 e 15. A primeira verdade que a gente vê nesse texto, que Josué passa, é que o culto a Deus em casa, ele não é algo opcional, mas é uma ordem de Deus. O finalzinho do versículo 14 diz: cultuai o Senhor. E veja que não é um cultuai ao Senhor quando você estiver no prédio onde a igreja se reúne. Quando você estiver em reuniões com vários irmãos. É cultuai ao Senhor sempre. E aí juntando com Deuteronômio, sentado em casa, andando pelo caminho, quando vocês vão se deitar, quando vocês se levantam, o culto constante e persistente em casa, a adoração, o ensino em casa. Isto não é opcional. Assim como naquela época, no passado, tinha um espaço, hoje nós também temos. Mas é importante, irmãos, que nas nossas casas aconteça o culto doméstico ou o culto familiar. Sejamos nós em casa em uma, duas pessoas, somente o casal, já tendo filhos, tendo mais pessoas, cultuemos ao Senhor. Mesmo que você está ali sozinho, cultue ao Senhor. Sempre precisamos ter isto em mente. Não é algo opcional. É algo que Deus ordena. E Josué fala isto, e esta é a segunda coisa que a gente percebe nele, é que quando Josué fala para o pessoal fazer, ele se coloca como exemplo. Porque lá no final do versículo 15, ele vai dizer o seguinte: olha, eu e a minha casa vamos cultuar ao Senhor. Ele é exemplo disso. E quando ele fala isso, ele estava com mais ou menos 100 anos de idade. Então era alguém que a comunidade via, que os anciãos viam. Começo do capítulo 24, vai dizer que ele reuniu ali os anciãos, pessoas importantes, os homens, para dizer exatamente isso. Nós precisamos cultuar ao Senhor. E olha, vocês decidam o que vocês vão fazer, mas eu já estou fazendo isso e vou continuar a fazer isso. O meu exemplo, quando eu falo com vocês, tem que ser a motivação para vocês fazerem. Assim como Josué fez. Ele tinha 100 anos de idade e levou aquela geração, aquele grupo a cultuar ao Senhor. E a gente sabe disso, porque no finalzinho aí do capítulo 24, o verso de número 31, vai contar que essa turma toda, eles continuaram servindo ao Senhor. Josué 24, 31, Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. O culto não é opcional. Josué deu o exemplo. Ele fazia o culto em casa. E mais do que isso, a terceira coisa, Josué, quando ele fala de cultuar e servir a Deus, ele está falando de algo que era, na época e até hoje, muito abrangente. Quando Josué falou sobre isso, ele pensou: olha, vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos servir ao Senhor. Isto significa obedecer aquilo que o Senhor manda, e naquela época, inclusive as leis cerimoniais que o Senhor ordena para nós. Vamos incluir o Senhor em todo o processo da nossa vida. Nós vamos, como família, estar em culto em todo o tempo. Nós não deixamos o culto na nossa vida como cristãos, ele nunca acaba. Nós sempre estamos em culto. Me lembro de uma igreja que tinha uma faixa lá no fundo: ao sair você continua em culto. Isso é verdade. Jamais nós deixamos de estar em culto. Por isso o culto doméstico não é apenas um momento, um tempinho que você reserva para, em família, lerem a Bíblia juntos e orarem juntos. Mas a família está em culto o tempo todo. Você e eu estamos em culto o tempo todo. Ao sairmos daqui, se formos a algum local comer, continuamos em culto. Amanhã, quando formos para o trabalho, estaremos em culto.
Quando nos nossos momentos de lazer estamos lá acessando alguma coisa na internet, nós estamos em culto. Tudo o que fazemos, nós estamos em culto. E isso é muito interessante e é muito desafiador ao mesmo tempo. Vamos imaginar que você tivesse, durante a semana toda, esse mesmo grupo que está aqui ao teu lado. Imagina todo esse pessoal dentro da tua casa, assistindo o que você assiste, vendo o que você acessa. Você já imaginou? Que legal que seria. Ou então, nós temos um sistema em que fosse projetado no telão da igreja, tudo que eu assisto, tudo que eu acesso, tudo que eu leio. Você já imaginou? Quantos aqui gostariam de entrar na fila para ser mostrado o que você pensa, o que você fala, como você fala? Culto doméstico é entender que nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Um erro de Balaão foi quando ele estava seguindo para ir até Balaque, porque Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão então vai lá naquele caminho, montado na sua mula, e ele é impedido pelo Senhor. E chega um momento em que várias vezes o Senhor se manifesta, ele não enxerga, mas a mula enxerga, enfim, toda aquela história que alguns de nós conhecemos. E ele diz uma frase muito importante, ele diz assim: olha, eu não sabia que o Senhor estava neste caminho. Eu não sabia que o Senhor estava neste caminho. E isso, gente, não é só um lapso de memória, esqueci. Isso é falta de compreensão de quem é Deus. E alguns de nós, mesmo que não expressemos, nós também vivemos como se Deus não estivesse ali no computador conosco, na sala conosco, no trabalho conosco, na estrada conosco. Nós agimos como se Deus não fosse onipresente. Nós lidamos com as coisas em casa como se Deus não estivesse ali. E nós precisamos ter na memória que sim, nós estamos em culto o tempo todo. E é isso que Josué tem na sua mente quando ele fala de servir e cultuar ao Senhor. Nós estamos sempre na presença de Deus. Como é que a família faz isso? A família, ela cultua ao Senhor, tendo o culto doméstico, sim, aqueles momentos de leitura de Bíblia e oração juntos. A gente sugere que se organize um tempo dentro da realidade de cada família, da dinâmica de cada família. Aqueles que conseguem, façam à noite, quem sabe, a última coisa do dia. Vamos ler a Bíblia juntos e vamos orar juntos. Mas o restante do dia, todo ele vivido na presença do Senhor. Sabe quando a gente chega do mercado, ou chega para o almoço e tem lá as coisas para comer? Ajudarmos a nossa família, inclusive os nossos filhos menores, e principalmente a eles, talvez, ajudá-los a agradecer ao Senhor pelo cuidado de Deus. Ajudar os nossos filhos e todos nós a agradecermos ao Senhor, porque nesses dias de chuva nós temos um guarda-chuva, porque nós temos um carro. Ajudar os nossos filhos e toda a família a ser grata, porque nós temos roupa para vestir, temos um trabalho, temos um salário, temos saúde. E termos uma vida de gratidão ao Senhor, de vivência da palavra de Deus. Olharmos para algumas coisas que nós assistimos e falar, olha, pela Bíblia isto parece não estar certo. É até engraçado, mas biblicamente falando não é correto. É na família cultuarmos ao Senhor, lembrando da hierarquia que Deus estabeleceu para a família. Do amor que deve existir em casa, do carinho, do respeito. E lembrem-se de uma coisa muito importante. Se você for frequente nas atividades da igreja, semanalmente, você e a sua família vão investir aproximadamente 4 horas por semana nas reuniões que a igreja promove e vão participar e receber o ensino aqui, que é muito importante. Só que você tem aqui em torno de 4 horas, se forem muito frequentes. Mas no restante da semana, passa de 140 horas o tempo que você tem com a sua família.
Então a gente não pode acreditar que 4 horas aqui são suficientes para a nossa família crescer espiritualmente. Nós temos mais tempo. Os pais que aqui estão, que levam os filhos para a escola, é tempo de estar em culto, de conversar sobre várias coisas à luz das Escrituras. Aqueles que trabalham, é tempo de você experimentar a Deus e viver Cristo ali no seu trabalho. E voltar para casa com a alegria no coração, mesmo que tenha ocorrido alguns desafios, mas perceber o cuidado de Deus, a presença, a ação dele na tua vida em meio àquelas situações e compartilhar isto com a família. Já contamos aqui de uma experiência que lá no passado nós tivemos. Eu, Marina, acho que Danilo, Natália estava, o Daniel e a Dani, o Denilson naquele dia também estava. Nós saímos numa estrada e de repente um carro seguindo a gente, a Natália que estava dirigindo, né, observando aquele carro que não passava, e de repente era o carro da polícia. E de repente havia um grupo de policiais num determinado trevo e nós fomos abordados. Olha, nós poderíamos ter voltado para casa e todos chateados, mas de repente nós conseguimos perceber que nós estávamos numa estrada super perigosa, onde havia tráfico, onde bandidos costumavam ficar escondidos e por conta disso a polícia sempre estava ali tentando dar algum flagrante. E nós fomos protegidos. Deus nos deu uma escolta naquela noite maravilhosa, mão na cabeça. Mão na cabeça e pergunta e separa para cá e revisa. Cuidado de Deus. Tantas coisas podem nos acontecer. E se a gente não tiver em comunhão com Deus, a gente vai ensinar a nossa família a olhar sempre para o negativo e nunca para o poder de Deus. É por isso que a gente precisa fazer o culto doméstico. Termos a instrução diária dada pela palavra de Deus. Efésios, quando Paulo fala aos pais, ele diz: pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas instrua-os de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar presente, a oração diária vai estar presente em casa. Quando acontece algum problema, o que nós fazemos? Quando os nossos filhos têm algumas inquietações, o que nós fazemos? Quando eles têm algum problema ou nós temos, o que nós fazemos? Vamos orar? Vamos orar por isso? E aí você e a tua família se ajoelham e oram e experimentam a resposta de Deus. E é tão gostoso quando a gente vê a resposta de Deus. E alguns aqui têm experimentado isso. Alguns aqui têm visto a ação de Deus. E quando a gente faz o culto doméstico, a gente ora junto. E vemos e sentimos aquilo que Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei. E vou anunciar a vocês coisas grandes e inacessíveis que vocês ainda não conhecem. Quando a família está junto, a família em oração, vivendo juntos, celebrando ao Senhor, cantando juntos. O salmista fala lá no Salmo 118, versículo 15, que nas moradas dos justos, ou na casa do justo, há um alegre cântico de vitória. Na casa dos cristãos deve ter um cântico de vitória, e não um cântico de murmuração. Alguns de nós só sabem reclamar. Aquela vírgula a gente reclama, mas não tem cântico de vitória, não tem cântico de agradecimento. Nós precisamos usar a arma do culto doméstico. E quando você fizer o culto doméstico, meu irmão, leia a Bíblia. Quem sabe como família vocês podem se organizar para lerem a Bíblia toda. Vamos começar lá, Gênesis, cada dia um capítulo. Alguém precisa pregar? Não. Leiam a Bíblia e de repente, olha, eu gostei dessa parte, eu gostei daquela parte. E depois podem orar juntos. Em qualquer parte da casa. Alguns vão se reunir na cozinha, outros vão lá na sala, no quarto. Sempre tomando aquele cuidado para não haver muita dispersão. Mas juntos fazerem isto. Que horário? Cada um tem a sua dinâmica. Quem tem filhos mais velhos
De repente vai ter que organizar o horário com um filho, depois com o outro filho. Mas façam isso. Aqueles que ainda são somente o casal, façam isso. Achem um horário. 10, 15 minutos orando juntos, lendo a Bíblia juntos, celebrando ao Senhor juntos, contando os seus desafios. Olha, ore por mim hoje, porque lá no trabalho eu vou ter esta situação. Olha, vamos agradecer porque aquela situação se resolveu. E juntos estarem na caminhada com o Senhor. A Bíblia é o melhor material para ser usado no culto doméstico. Você e a tua família, juntos, lendo a palavra de Deus. Sempre, quanto mais fizer o culto doméstico durante a semana, melhor. No século XVIII, os pastores puritanos faziam visitas às famílias e quando eles visitavam, eles chegavam para o chefe da casa e perguntavam sobre o culto doméstico. E quando o chefe da casa dizia não estamos fazendo, o pastor naquela época levava o nome desse homem para a igreja para ele ser disciplinado pela igreja, porque ele estava sendo negligente no ensino da palavra de Deus lá na sua casa. E a gente olha e fala assim, que absurdo, né? Mas aí quando você olha a história dos puritanos, que com certeza não eram perfeitos, mas a gente vê o quanto Deus agiu na vida deles e por meio da vida deles. Deus transformou a vida deles e de uma nação toda com a presença deles naquela nação. Por isso, hoje, a nossa primeira arma, uma arma poderosa, é o culto doméstico. Não é algo novo. É algo que está na Bíblia há muito tempo. Quando a gente vai olhando as Escrituras, nós vamos vendo a presença do culto doméstico. E fica então o desafio para que todos nós, independente do tamanho que é a nossa família, da nossa dinâmica, que sim, ela é bastante intensa. Homens, vamos chamar a nossa família para o culto doméstico. As mulheres cujos maridos não são cristãos, ou até que são cristãos, mas não estão tão envolvidos com isso, peça permissão a ele para você fazer o culto doméstico. E o convide para estar com você, para juntos orarem e lerem a Bíblia. Vamos fazer isto, porque é isto que transforma as nossas vidas. E é claro, não é o culto doméstico como um ritual que vai promover a transformação, mas o culto doméstico como consequência de uma vida individual que caminha com o Senhor. Não é um ritual, porque ritual não funciona. O que funciona é, eu ando com o Senhor, eu experimento o Senhor. E de experimentar o Senhor, isso fica tão pulsante em mim que eu vou transmitindo isso para os da minha casa. Vou transmitindo para os vizinhos. Aquilo que Cristo faz em mim, aquilo que nós lemos lá em João capítulo 4, aqueles rios de água viva que vai fluindo de nós. Quando a gente experimenta Deus, a gente começa assim, a gente explode de alegria. E a gente quer contar isso para as pessoas, a gente quer repartir isto com as pessoas. Isto deve começar a partir do nosso lar. Nossa oração é que a partir de hoje, ou no mais tardar amanhã, na sua casa, comece o culto doméstico. E que todos nós tenhamos o prazer de experimentar uma transformação que a palavra de Deus, o nosso Deus, promove nas nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo se converteu, Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor e fica cego. E aí o Senhor manda Ananias ir falar com ele. E Deus então dá algumas dicas. Olha, vai até a rua tal, assim, você vai encontrar um homem lá. E sabe o que Paulo estava fazendo? Deus falou para Ananias, ele está lá cultuando. Paulo estava cego, tinha toda uma informação, mas ele agora foi tocado pelo Senhor. Ele está lá orando, cultuando ao Senhor. Que quando pessoas chegarem à tua casa,
encontrem você e a tua família cultuando ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esta verdade dita hoje já para muitos aqui é conhecida. Mas com certeza é um desafio. É um desafio porque nos dias que vivemos, nós temos sido ensinados que é vindo neste espaço, no prédio, que nós encontramos a bênção, que a gente vem aqui para buscar a bênção. E boa parte de nós tem se esquecido que o Senhor age não só aqui, mas lá nos nossos lares. Muitos temos nos esquecidos de que é em casa que nós temos que cultuar ao Senhor, junto com os nossos. Termos uma vida com o Senhor e juntamente com a nossa família também termos uma vida de celebração ao Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito mova cada coração aqui, de cada líder de família, homem ou mulher, para assumirem o compromisso de estudarem a Tua palavra juntos, de orarem juntos, de celebrarem ao Senhor. A história mostra que é em casa que a diferença realmente é feita. Nós cremos no agir do Teu Santo Espírito e temos a certeza que o Senhor está trabalhando nos corações, convencendo a cada pessoa a se dobrar para viver a vida com o Senhor. Que haja em nós a mesma sede, o mesmo anseio que houve na vida do salmista, de ter a alma inundada pelo Senhor, e que todos nós, neste anseio, busquemos plenamente a Ti. Muito obrigado pela Tua palavra, nós assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o Salmo 63, que nós já entoamos hoje. E enquanto você se coloca em pé e a equipe vem à frente, já deixamos o convite para que você possa estar conosco no próximo domingo, quando vamos falar da segunda arma poderosa que vai transformar a tua vida e a tua família. Primeira delas, hoje, o culto doméstico, uma arma que não tem sido usada. Semana que vem nós vamos falar de uma arma que tem sido mal usada. Vai ser muito interessante se você puder estar aqui domingo próximo à noite e também na parte da manhã para juntos estudarmos o texto de 1ª e 2ª aos Coríntios. Vamos cantar e logo depois nós estaremos orando, terminando esse nosso tempo de celebração. Te almeja, começando em terra deserta, exausta, sem água. Assim te contemplo, Senhor, ao ver tua força e tua glória. Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco meu corpo te almeja, começando em terra deserta, exausta, sem água. Assim te contemplo, Senhor, ao ver tua força e tua glória. Lábios que louvam teu nome, teu ser, tem seu motivo no doce saber.
Mais uma vez, feche os seus olhos e clame ao Senhor para que você tenha toda a capacitação dada por Ele para realizar na tua casa o culto doméstico. Se você sente alguma limitação, coloque-a diante do Senhor. Se há algum medo, coloque diante do Senhor. Se não consegue ver espaço na agenda, coloque diante do Senhor. E tenha a certeza de que o Senhor há de conduzir a você e a tua família, para que o culto doméstico aconteça em tua casa. Que a graça do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre as nossas vidas, não somente as nossas aqui presentes, mas de todos os servos de Deus espalhados no nosso país e fora do nosso país, e que todos, protegidos pelo Senhor, caminhemos em fé, compartilhando da salvação em Jesus com todas as pessoas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimentem-se uns aos outros. Todos estão convidados a vir aqui ao lado e tomar um cafezinho e um tempo também de comunhão. Logo aqui ao lado, ao sair, vá até o fundo, temos um café. Que Deus abençoe, uma semana abençoada a todos.